Olá! Sejam muito bem-vindos, porque hoje é dia de olharmos para algo muito importante: a nossa saúde física e emocional. Mas a saúde na visão sistêmica. Ana, por que isso é importante? Porque o Bert, ele traz que toda doença tem um propósito de nos mostrar o que está fora da ordem. E esse estar fora da ordem pode ser na ordem do meu sistema familiar ou na ordem das minhas emoções que acabam me adoecendo. Então a doença, ela nada mais é do que um processo para a cura da alma. Porque o corpo físico, ele fica, mas a alma, ela permanece. E se estamos aqui para evoluir e estamos errados, estamos caminhando por um caminho que não está nos fazendo bem, nós vamos adoecer. Isso é tão intenso, isso é tão forte, que isso é comprovação científica. Foi comprovado, olhem isso, que quando a gente tem ódio, quando a gente tem mágoa, quando a gente tem dor, quando a gente tem raiva de alguém, as nossas moléculas começam a desagregar. Então, a minha célula começa a entrar em sofrimento. E isso vai ativar o meu sistema endócrino, que vai ativar a minha imunidade. E diminuindo o meu sistema imunológico, que é a minha defesa, eu acabo adoecendo. Então sim, mágoas, raivas, dores nos adoecem. E sabe o que é mais forte em tudo isso? Que a gente só guarda mágoa. A gente só guarda dor, a gente só tem raiva de quem a gente mais ama. Porque as pessoas que não nos são importantes não acabam me causando toda essa dor. Mas aquela pessoa da minha família que eu amo vai me causar sofrimento. E o nosso cérebro, o nosso campo emocional é tão forte que nós podemos estar tendo um dia lindo. Tivemos domingo agora. Então, o domingo inteiro feliz, alegre. E aí, uma coisinha me é falado. E aquilo já me dá uma emoção ruim. E eu fico o resto do dia pensando no que me foi ruim. E isso, gente, é com todo mundo. Porque o nosso cérebro, ele é feito para nos defender. Então ele não vai nos defender do que é bom. Ele vai nos defender do que está nos incomodando. É o nosso cérebro arcaico. Então, se eu escuto algo que me incomoda, se eu não resolvo naquele momento, eu vou ficar pensando. E nesse processo de dor, de mágoa, eu adoeço. Ana, você falou de sistema familiar. Explica melhor? Explico. Vamos pegar a depressão. Hoje a depressão, ela está presente
em cerca de 360 milhões de pessoas. Olha que forte isso. E isso de pessoas que foram diagnosticadas, porque quantas que são depressivas e que nem sabem, nem imaginam. E aí a gente pensa, a depressão, Ana, ela é hereditária? Sim, e sistêmica. E todos temos família, todos viemos de um pai e de uma mãe. Todos trazemos na nossa memória celular a memória do nosso sistema. E às vezes o paciente vem e fala, eu não consigo curar essa depressão, esse vazio emocional. E a gente vê, a mãe ela tem depressão, a mãe tem depressão, as tias todas são depressivas. A avó era depressiva. E aí, quando a gente trabalha na constelação, esse sistema familiar, a gente vê que lá na bisavó, ela estava esperando um bebê. E naquele momento de gestação tão especial, acontece algo. E ela acaba partindo. E os filhos ficam sozinhos, com o vazio gigante de mãe. E aquelas crianças que não tiveram mãe e que ficaram olhando para a dor, não conseguiram ser mãe, porque não curaram a tristeza da alma. E aí essa depressão vai sendo passado até que alguém olha para trás, compreende que a mãe foi daquele jeito, não porque ela queria, que ela não te pegou no colo, que ela não te cuidou, que ela não te deu aquele carinho, não foi porque ela queria. Foi porque ela não teve, foi porque naquele vazio, naquela dor, naquele sofrimento, ela não teve a força de mudar. E aí quando a gente compreende e perdoa, a gente muda toda a história. Porque daí a gente consegue olhar para os nossos filhos, porque a gente olha para a origem da vida com amor. E aqui que está a melhor resposta. Porque muitas pessoas falam assim, Ana, isso me machuca? É melhor eu me afastar? Você pode morar do outro lado do mundo, mas o vazio vai permanecer. Ana, mas se eu chego lá, toda vez ela me machuca, nesse caso do exemplo da mãe. E aí eu volto para minha tristeza, para minha depressão. Sabe por quê? Porque dentro de você ainda tem uma pessoa que tem o desejo de salvar e mudar a mamãe. E aí todos os dias vem uma frustração. Então não é se afastar e nem se encontrar. É compreender o porquê ela é assim. É compreender essa história. É isso que nos faz curar. Então você vê, é mais forte que a gente imagina. Essas memórias que vêm lá de trás, elas muitas vezes acabam governando a nossa vida e a gente nem imagina. Vamos pegar uma história de câncer, então?
já que estamos falando de doença e saúde. E aqui eu já quero aproveitar e chamar a atenção para uma coisa. Vocês sabiam que muitas pessoas que têm câncer, a maioria se curam? É tão interessante isso, né? Porque quando a pessoa sabe que está com câncer, 60% dela já morre. Porque ela já traz para o seu corpo físico: meu Deus, eu vou morrer, porque meu tio morreu, não sei mais quem morreu, e ela só pensa na tristeza. E não vê hoje quantos tratamentos existem. Mas Ana, qual é a história do câncer? Vai depender de qual órgão ele está. Eu vou dar um exemplo do câncer de pâncreas, que é um dos cânceres mais fortes que existem e que é ligado à memória da carência, a carência afetiva ou física. E essa paciente em questão, que a gente nós conseguimos ajudá-la. Ela veio com uma dor muito forte. Ela acabou engravidando e acabou sendo expulsa, porque naquela época, lá atrás, as meninas mais novas que engravidavam, elas eram mandadas embora e a vida dela não foi fácil. Mas ela venceu, ela lutou, ela cuidou dos filhos. E aí ela foi abandonada pelo marido, pelo companheiro dela. Segunda história de abandono. E mais pra frente, quando ela volta a reencontrar a mãe morre nos braços dela. E ela pede para os irmãos, que diz ela, os irmãos que mais ganharam, porque ela teve que sair de casa, que ela queria pelo menos o anel da mãe. Só isso. Que eles podiam ficar tudo, mas que ela queria apenas o anel da mãe. E quando ela volta para buscar o anel, eles deram um anel para uma cunhada. Aquele, para ela, aquela última dor foi o que somatizou. Não era o anel, mas era novamente o sentimento de abandono e exclusão dos irmãos. Novamente aquele sentimento de que não olharam para a dor dela. Ela teve que entrar em contato, sim, e curando as dores dos irmãos, da mãe, do pai, do esposo, todos os abandonos. E o corpo dela foi cada vez mais se fortalecendo. E um câncer tão difícil teve a cura. Num processo de doença, nós temos que pensar: o que a doença está me trazendo? O que eu preciso olhar? Porque se a gente viu que memórias de ódio, de rancor, causam uma desagregação das minhas moléculas que atacam o meu sistema endócrino, que diminui a minha imunidade, se eu descubro que eu tô com câncer e entro no medo, aí eu adoeço muito mais. No entanto, se eu tiver 4 fés, olha só, primeiro na fé do Criador, na fé de Deus.
de saber que o Pai nos ama, de saber que esse amor do nosso Pai jamais nos abandona, que Ele cuida, que Ele nos protege e que tudo aquilo tem um ensinamento maior. Se eu confio em Deus, eu já dou um passo para frente. Vocês lembram que o Mestre Jesus dizia, quando as pessoas iam buscar a cura, Ele dizia: você crê em mim? Tem uma história linda do Mestre Jesus, que num dia, depois de ele ter curado muitas e muitas pessoas, ele sentou com um olhar distante. E o apóstolo sentou do lado dele e disse: mestre, foi um dia tão abençoado de cura. Por que está triste? E aí ele disse: porque muitos que foram curados vão voltar a adoecer. Porque aquela pessoa que estava com a hanseníase, nesse momento, está lá no bar, bebendo um monte e dizendo que vai aproveitar a vida da maneira que ele sempre quis. E isso vai adoecê-lo novamente, porque ele não evoluiu a alma. Mas sim, aquele processo de cura também foi um aprendizado, porque ele viu que se ele crer em algo maior, ele pode ser curado. Não adianta curarmos o corpo físico se não curarmos a alma. O que a doença traz? Eu confio em você, Deus. Eu sei que isso tem um propósito maior. E aí, eu vou buscar o que está me causando dor ainda e que a doença veio me mostrar. Também, nesse momento, é o momento em que eu vou agir para me curar. E para isso eu preciso acreditar na equipe médica. Então, olha lá, 4 fés. Em Deus, a fé que eu posso sim melhorar e me curar. A fé aonde eu tomo um caminho, um processo terapêutico. E esse processo terapêutico é o amor. É o amor que cura, gente. E isso é tão forte que também é comprovado cientificamente. Quando amamos, quando perdoamos, liberamos no nosso corpo hormônios que aliviam a dor, que aumentam a imunidade. E a última fé é na equipe que está te tratando. Eu me entrego em confiança. Mas sabe qual é um problema maior? É que às vezes a gente só olha para isso quando a gente adoece. E aí vem aquele lindo movimento do Mestre Jesus, sim, quando ele diz: se não é pelo amor, é pela dor. E aí quando a gente adoece, a gente busca o tratamento, a gente volta a rezar.
Você que está aí desse ladinho, você quer ser curado? Você quer buscar a cura da alma, a cura do teu sistema? Porque pensa que lindo, gente, nós curarmos todo um sistema de dor, aonde, por exemplo, havia tantos conflitos de homens e mulheres, tantas mágoas. Alguém colocou lá o câncer de mama. O câncer de mama tem duas linguagens. É o medo de não nutrir o bebê. E aqui tem história de perdas de filhos, de abortos. E outra é de mágoa por traições de quem amamos. E aí eu adoeço no rancor. E aí a gente vê quantas pessoas passaram isso. A gente não precisa pagar karma que não, tá? Deus não quer isso da gente. Nunca quis. A gente pode ser curado pelo amor. Eu nunca esqueço de uma mãezinha que estava num processo de câncer de mama e que ela se culpava porque lá atrás, quando ela era nova, ela acabou abortando. E aí eu disse para ela: tem tanta criança precisando de ajuda. Tem tanta criança que precisa de um colo, de um amor. Tem tanta criança precisando de colo, de carinho. Vai cuidar dessas crianças excluídas? E ela foi. Ela deu colo, ela deu mamar. Foi lindo o processo dela. E aí, quando ela cuidou dessas crianças que foram deixadas, ela curou da dor dela. E sarou. E nunca mais teve. Nós podemos ser curados no amor.